o nosso palestrante. O senhor Celso vai nos falar sobre. Deixa eu ver aqui o tema. Qual é o tema? Sobre o amor em diversas formas, Relacionamentos relacionamentos espirituais e materiais, não é isso? materiais e espirituais segundo a doutrina espírita. Então Espera aí, tá. A palavra é tua, Celso. Vocês estão vendo? Sim, sim, dá para ver. Só um instantinho. Se puder aumentar um pouquinho é melhor, mas dá para ver. Aumentar? Tem uma faixa preta, uma em cima e uma embaixo. Não, mas é Embaixo porque tem aí. essa é a E em forma cima de... também. Ah, então tá bom. Então dá para ver sim, tranquilo. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Bom, Melhorou, Bianca? todo mundo vendo? Então, o amor em diversas formas, relacionamentos materiais e espirituais segundo a doutrina espírita. Boa tarde a todos, aliás. Sejamos todos bem-vindos aqui, a esse momento de estudo. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que é, sem dúvida, é algo que nós ainda precisamos entender muito a respeito, mas nós sentimos que é algo de extremamente importante, que é a questão do amor. Costuma-se dizer que Deus, amor e verdade são conceitos que se confundem. Por quê? Porque Deus é todo amor e Deus é todo verdade. Então, é um tema muito rico, e quando a gente consegue passar o slide é muito bom. Só um instantinho, que eu vou consertar aqui. Pronto. E vamos começar com o mandamento maior que fala de amor, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos, segundo São Mateus 22, 34 a 40. Então, nós estamos falando do que é de mais importante na vida. Aquela imagem inicial, que é da Via Láctea, é um exemplo da força de atração. Quem fala a respeito disso é Emmanuel, que ele fala que desde a intimidade dos átomos até o cosmos, tudo funciona de acordo com a força de atração. Então, o nosso destino evolucionário é, sem dúvida alguma, estarmos juntos. E Emmanuel define assim: o que é amor? No dizer dele, o amor é a lei própria da vida e, sob seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador dentro do plano grandioso da unidade universal. Isso está em O Consolador. Amar é bem-querer. Se quando falta amor, quando falta bem-querer, as coisas não... É como se elas fossem, sem dúvida alguma, antinaturais. Nós podemos falar do amor da família, porque a família, podemos dizer, é o educandário do amor. É onde as criaturas começam a aprender a amar, se protegerem mutuamente, se beneficiarem. E é justamente esse amor que, interpretado de uma maneira assim mais material, mais física, as pessoas falam na questão da consanguinidade,
da questão genética, mas o amor transcende essas questões de consanguinidade, de genética e todas essas coisas. O amor fraternal, e aqui nós temos desde o bem-estar que nós sentimos quando estamos com alguém, até a simpatia, até a necessidade de estarmos juntos na mesma situação, e nós podemos reunir todos esses sentimentos no conceito de amor fraternal. É até interessante dizer que quando nós temos um grande amigo, nós dizemos assim: esse é meu irmão. E quando nós temos um irmão de quem muito gostamos, dizemos: esse é meu amigo. Então, todos esses sentimentos se confundem no mesmo conceito de fraternidade. O amor a si mesmo, que é algo que nem sempre se compreende, nós temos a nossa inteligência, a nossa razão para imaginar o que de melhor uma criatura pode receber da vida em termos de respeito, em termos de responsabilidade, em termos de cuidado com a si mesmo. Então, quando nós votamos todos esses sentimentos a nós mesmos, esse é o verdadeiro amor a si mesmo. Então, todos esses sentimentos, quando nós queremos beneficiar alguém, são os mesmos em direção a alguém. O amor entre o feminino e o masculino, que nós vamos falar muito a respeito disso. Então, nós entendemos aqui, nesse ponto, que, na realidade, ao longo da evolução, o ser se ensaia em formas de relacionamento que vão se completando e vão amadurecendo, e as pessoas vão compreendendo, ao longo desse caminho, que todos devemos nos amar uns aos outros, né? Aqui nós vamos nos basear no Livro dos Espíritos, que essa parte é fundamental para o nosso estudo, que fala aqui na parte segunda, da pluralidade das existências, sexo nos espíritos. Tem sexo nos espíritos? Pergunta 200. Não como o entendeis, porque os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, a gente já seguindo na 201, ele fala: em nova existência pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? E o espírito responde: de certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Seguindo, ele diz: quando o errante que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Olha o que ele responde: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Porque o objetivo, quando nós olhamos da espiritualidade para a vida de encarnado, nós temos noção uma noção mais clara do que nós necessitamos para evoluir. Então, essas escolhas são baseadas nessas necessidades. Então, essas 3 perguntas, elas são muito importantes para o nosso estudo e nós vamos voltar a comentá-las. Esse é o comentário de Kardec. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, ensejos de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. Quer dizer, na realidade, aqui, a partir disso, nós passamos a compreender que nós, como espíritos, nós temos esse arcabouço psicoemocional dos 2 gêneros, dos 2 sexos, na nossa memória espiritual, porque nós já passamos por várias experiências nesse sentido. Então, quem só vive a experiência
de vida num gênero não teria sensibilidade para compreender o que vive outro gênero. Nós, como espíritos, a nossa memória espiritual ela é muito mais ampla. Os cientistas falam que o cérebro é uma coisa extraordinária, mas nós só usamos uma pequena parte do cérebro. Na realidade, se eles compreendessem a existência dos espíritos, do espírito, eles talvez pensassem de modo diferente, porque o instrumento físico, o cérebro, ele tem a capacidade de manifestar as ações do espírito de acordo com a necessidade. Então, sem dúvida alguma que a nossa memória espiritual, as nossas lembranças, isso é uma coisa muito bem protegida, porque nós, só na medida em que nós avançamos na vida espiritual e que nós vamos integralizando melhor essa memória, por já termos condições emocionais, intelectuais e espirituais de fazer isso, aí é que nós vamos compreendendo melhor, vamos vivendo melhor essas experiências. Aqui nós passamos para a outra parte, a parte terceira, lei de reprodução, casamento e celibato. Será contrária à lei da natureza do casamento, isso é, a união permanente de dois seres? Aí o Espírito responde, é um progresso na marcha da humanidade. Como é que era antigamente? Como é que era nas primeiras idades dessa humanidade terrestre? Não existia esse cuidado. O que existia era uma situação em que ninguém via sentido, né, em estar sozinho e pensar de uma maneira diferente, né? Porque essa união entre dois seres faz viver a experiência do amor, que é uma coisa que é base para muita coisa que nós vivemos. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Por quê? Porque os animais não têm, quer dizer, nem todos eles falta isso, porque existem animais que são monogâmicos, eles vivem uma vida monogâmica, como o cisne, algumas espécies de coruja, algumas espécies de pinguins, têm um parceiro para a vida inteira. Isso é interessante, que é mais comum em determinados tipos de aves, né? Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade do casamento? É uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar as suas leis, só as da natureza são imutáveis. Na realidade, todas essas coisas têm uma força cultural importante e os costumes mudam, não só de época para época, como de lugar para lugar. Nós vemos lugares em que nós vivemos uma época, relativamente até pouco tempo, considerando a idade da humanidade, em que as pessoas, os pais escolhiam quem ia casar com quem, independentemente de sentimento, porque havia o interesse pecuniário, havia interesse de importância social, e isso aí era uma coisa que era aceita tacitamente, né? E quando, na realidade, e eles se diziam, não, esse negócio de sentimento não é importante, o importante é o status social. E isso causou muita infelicidade. Então, o próprio Evangelho, o próprio Livro dos Espíritos, na realidade, fala que ninguém é obrigado a ficar com ninguém que o desagrade. E isso faz lembrar uma situação
que muitas vezes nós nos unimos a determinadas pessoas por dívidas que nós temos para com essas pessoas. E saldamos essa dívida num determinado período e depois passamos para outras experiências. Poligamia. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção a que devam unir-se? Sim, porquanto tudo na natureza tem um fim. Mas isso é uma questão meramente... Porque, na realidade, a quantidade de homens e a quantidade de mulheres que existe no mundo, a variedade de gênero que existe no mundo, e, na realidade, é reflexo da necessidade encarnatória do espírito, né? Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme as leis da natureza? A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, apenas sensualidade. Então, também há relativamente pouco tempo, nós víamos países em que isso era relativamente frequente de alguém ter um regime poligâmico, mas por lei mesmo. E isso não é um absurdo, né? Porque não faz muito sentido. Existem seitas que se dizem até cristãs, em que, porque está lá, reflete alguma coisa que está escrito na Bíblia, as pessoas acham que devem agir assim. Está lá na Bíblia e tal, e resolvem agir dessa maneira. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre almas gêmeas. Esse número aí é do livro O Consolador de Emmanuel. Será uma verdade a teoria das almas gêmeas? No sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Ora, eu particularmente não acho muito conveniente esse termo de gêmeo, né? Porque gêmeos nem sempre são pessoas que vivem correspondentemente um para a felicidade do outro. E o Edgar Armand era um autor que ele tem um livro que ele fala a respeito disso e que ele prefere o termo almas afins. Mas é claro que se compreende o que se quer dizer e o que Emmanuel quis dizer com isso. Mas vamos seguir aqui adiante que a gente vai falar mais a respeito disso. A união das almas gêmeas pode constituir restrição ao amor universal? O amor das almas gêmeas não pode efetuar semelhante restrição, porquanto, atingida a culminância evolutiva, todas as expressões afetivas se irmanam na conquista do amor divino. O amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que um dia o espírito sentirá pela humanidade inteira. Então, vocês devem conhecer muita gente que tem uma preocupação muito grande em achar sua alma gêmea. E porque é importante a alma gêmea da minha. Na realidade, antes de mais nada, isso é uma situação que exige merecimento. Quem é que diz que a cada existência nós podemos encarnar e conviver com a alma gêmea da nossa? Os espíritos são antes individualidades e eles têm um caminho a seguir e não é justo que um espírito entrave o seu desenvolvimento por causa de outro. Só quando ele faz isso espontaneamente, quando ele se demora para elevar
a companheira ou o companheiro, isso se justifica porque é a expressão do altruísmo, justamente por amor. Mas existem pessoas que se preocupam muito com isso. Na realidade, nós, por uma questão de sensatez, nós devemos fazer felizes a pessoa que está conosco, independentemente disso. De ser gêmeo, não ser gêmeo, sentir que é gêmeo. Porque o que importa é o que nós fazemos nesse relacionamento. Ficar protelando uniões, quer dizer, as pessoas que sabem o que fazem, mas ficar aguardando a alma gêmea aparecer, pode ser que ela nunca apareça. E a pessoa muitas vezes perde possibilidade de ser feliz por causa disso. Né? E de ser feliz e de fazer alguém feliz. Relacionamento no plano espiritual. O sexo é uma contingência da dimensão física pelo imperativo da reprodução. Isso é uma coisa que é muito clara de se entender. Nessas cartas, nessas mensagens que existem na Revista Espírita a respeito da vida em outros mundos, em outros planetas, os espíritos que se comunicaram foram questionados a respeito disso e se perguntou a um deles, existe sexo lá no planeta? E ele falou, evidentemente que sim, o sexo é uma contingência da matéria, né, por causa da reprodução. Não se há encarnação, se há matéria, tem que haver reprodução, né? Tem que haver, esse é o mecanismo da natureza. Só que as pessoas, muitas vezes, elas se preocupam com determinados aspectos do relacionamento sexual que acham que isso é algo que é contra a vida espiritual, que é uma coisa que não faz sentido, porque não é o sexo que é errado, é a maneira como se vive essa situação. Né? No plano espiritual, o desencarnado vive graus diferentes de materialidade. Então, nós já entendemos que não existe sexo na dimensão espiritual. O sexo é uma contingência da dimensão física. Mas só que muitas pessoas, quando desencarnam, elas desencarnam tendo vivido necessidades, hábitos muito fortes nesse sentido, desencarnam com essas impressões e com essas necessidades, não só com relação ao sexo, como também com relação à posse do ouro, com a questão da alimentação. Quer dizer, na realidade, todas as vezes que se degrada um impulso da natureza, isso evidentemente tem um reflexo na vida do espírito. E muitos desses espíritos, eles vivem de vampirizar, tentar vampirizar os encarnados. Pode parecer um negócio impressionante de se falar, mas é importante a gente comentar isso. Justamente por uma questão que eles desencarnaram com uma necessidade de satisfazer desejos que impregnou o próprio espírito. Por isso é que isso depende do grau de materialidade dos espíritos, né? Amor e desejo sexual. Energia sexual. Herança animal predominante na natureza humana, o instinto de preservação da espécie exerce um papel de fundamental importância no comportamento dos seres, sejuana em um homem integral. Então, isso é a natureza. Deus
o Criador quis que todas as atividades, todas as premências do ser, no sentido de manter a sua vida, não só a sua vida orgânica, mas também a qualidade da vida de relações e tudo aquilo de que ele necessita, fez com que todas as coisas de que o ser necessita sejam prazerosas. Isso é inteiramente natural. Inteiramente natural. O erro está justamente no exagero, no fato de não haver saciedade e de só se focar a vida na satisfação dos desejos. E isso gera um tipo de vício que é uma coisa que dá trabalho para a criatura reverter, né? Por causa dos hábitos e por causa da premência e por causa do foco que ela tem nesse tipo de atividade. Amor e força de atração. Das expressões de sexualidade, o amor caminha para supersexualismo, marchando sempre para as sublimadas emoções da espiritualidade pura, sem Emmanuel e o Consolador. Só que aqui, esse supersexualismo que Emmanuel quis dizer é além da sexualidade, acima, que transcende a sexualidade, né? Ele quis nós, então, a partir desse ponto, nós compreendemos que nós seguimos um caminho, o caminho evolutivo que, quando nós deixamos o reino do instinto e passamos para o reino nominal, que nós passamos a ser indivíduos e podemos fazer escolha, essas escolhas é que determinam a maneira como nós vivemos. Mas todos temos que passar por isso. Então, o uso que nós fazemos de qualquer coisa nesse sentido é de responsabilidade nossa. Então, nós temos que aprender a viver mais de acordo com a natureza e nos educando no sentido de viver da melhor maneira possível. Identidade de gênero dos espíritos, nos espíritos. Muita calma nessa hora. Aqui nós vamos entender determinadas situações. Esse é um tipo de abordagem que nós preferimos, porque nós acreditamos nisso, e que a gente vai submeter à apreciação de vocês. Na natureza, só existem duas referências, masculino e feminino. Repito, muita calma nessa hora. Essas são referências de gênero. Então, o ser evolui, está lá na pergunta 200, né? Na 201 e 202, que o ser evolui passando por um grupo de encarnações num gênero, depois ele passa por um grupo de encarnações em outro gênero. Ele vai adquirindo experiência nesse sentido. Mas essas referências de masculino e feminino, quer dizer, todo espírito pode expressar o modelo psicoemocional dos dois gêneros. Isso a gente já entendeu lá naquelas perguntas. Agora, as referências de identidade de gênero podem se mesclar no mesmo indivíduo. É isso que é importante compreender. E essa é uma questão, a gente vai repetir adiante, muito sensível. Muito sensível. Nós temos que entender a importância dessas coisas para a criatura. Porque não nós somos cercados de movimentos culturais
que refletem a preocupação nesse sentido, mas às vezes de uma maneira um tanto estereotipada. Por isso é que nós temos que compreender isso como espíritas que nós somos. Identidade de gênero não é uma questão moral, mas de estrutura psicológica. Não faz o menor sentido. É como mediunidade, isso é uma coisa orgânica, é uma coisa. Ensina André Luiz que o sexo tem uma estrutura psicológica. E a maneira como cada um vive a sua sexualidade é que sim pode falar a respeito do modo de ser moral de cada pessoa. Necessidades encarnatórias. Aí nós voltamos lá naquela pergunta 202, se não me engano. Enquanto encarnado, o espírito vive a condição de gênero correspondente à sua necessidade evolutiva. Então o espírito respondeu lá. O Kardec perguntou: alguém prefere ser homem ou ser mulher? Isso pouco importa. O que importa é atender a necessidade evolutiva, a necessidade que a pessoa tem para expressar naquela encarnação. E não só no sentido de escolher um gênero ou outro, mas também dessa mescla de referências de gênero no mesmo indivíduo. O que existe não só muito preconceito, mas também muita incompreensão nessa questão, justamente porque não se parte de um ponto de vista espiritual para tentar compreendê-la. Então, a gente vê a preocupação, que a gente vai falar isso. É uma questão, por demais sensível e importante. Existem as questões culturais. Né? A cultura, nós sabemos que quando o indivíduo que manifestava essa mescla de identidade de gênero era descoberto, muitas vezes havia assim era visto como algo errado, como algo que deveria ser até punido e todas essas coisas. Então, a questão cultural pesa muito nisso. Mas de onde surge o peso cultural dessas atitudes? No próprio egoísmo, na própria insensibilidade, na própria falta de fraternidade, na própria falta de cuidado, na falta de compreensão para com as necessidades do outro. Então, isso marca, até porque as pessoas acham que elas devem defender aquilo que elas acham certo sem nem querer compreender o ponto de vista do outro. A importância da própria identidade de gênero. Ora, a identidade de gênero envolve a liberdade e a necessidade de buscar felicidade. E aqui nós vamos nos demorar um pouquinho para comentar isso. Vocês fiquem à vontade se quiserem fazer algum tipo de observação. Mas é importante nós compreendermos isso. Na verdade, todo mundo busca expressar ou viver com a própria identidade de gênero. Todo mundo. Por que isso? Porque todo mundo quer, precisa e tem necessidade de ser feliz. E a felicidade passa por encontrar alguém com quem se possa viver uma intimidade afetiva. Nós estamos
Isso é uma das coisas mais importantes que existe na vida da criatura. A necessidade e a possibilidade de viver intimidade afetiva com alguém. Eu estou falando de intimidade, não estou falando de intimidade de relação sexual, estou falando de intimidade afetiva, que engloba todas essas coisas. Por que isso é tão importante para a felicidade de alguém? Isso é muito importante porque todo mundo precisa amar e ser amado. E todo mundo precisa desse tipo de relação para viver essas circunstâncias. Isso é a base da vida. Lá, Emmanuel fala que a questão das almas gêmeas não impede o desenvolvimento para o amor universal. Porque um dia alguém vai sentir, pela humanidade inteira, o que sente pela alma que considera gêmea. Da mesma maneira, nós temos o pleno direito de viver essa situação, de viver a intimidade afetiva com alguém que nos corresponda. Por que nós falamos que só existem duas referências? Porque essas referências não dependem de aparência exterior, não dependem do arcabouço físico, elas dependem da parte psicológica, da parte psicoemocional. Então, alguém vai sempre buscar a sua correspondência, sempre, em todas as situações. Mas, Celso, como é que a correspondência aqui, se muitas vezes é aparentemente do mesmo gênero? Não, não é. Não é questão disso. É questão de buscar a correspondência. Amar, nós precisamos do outro para amar o outro. Nós precisamos, o outro precisa ver o diferente em nós para nos amar. Então, sempre se vive uma situação de correspondência. São coisas diferentes que se buscam. Então, todas as situações, independentemente do tipo de relação, sempre vai existir a busca da intimidade afetiva com o correspondente, seja como ele estiver representado. É muito importante compreender isso. Essa é uma questão muito sensível. E se nós não compreendermos isso, nós podemos nós não vamos compreender a vida de muitas pessoas. Isso nós precisamos aqui, envolve a liberdade e a necessidade de buscar a felicidade, como todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito. Amor e paixão. Faltou falar sobre paixão, então eu acho que essa é uma... Eu botei aqui, as palavras amor e paixão podem representar cada qual mais de uma ideia, mas parece útil sugerir sentidos que estejam a serviço da distinção entre elas, visando melhor compreender o coração humano. Então, aqui nós fizemos uma escolha de explorar uma diferença entre o conceito de amor e o conceito de paixão. Por quê? Porque muitos consideram a paixão como uma expressão mais intensa de amor. Sou apaixonado por isso, sou apaixonado por aquilo. Mas, na verdade, amor e paixão se misturam e se confundem numa fantástica alquimia nos corações que buscam a felicidade. Mas são sentimentos diferentes na essência, no caráter e nos objetivos, porque a paixão ela tem origem no coração humano e o amor tem origem divina. Vocês lembram que lá no começo nós falamos que Deus é amor. Deus é o amor. O amor é Deus. Nós fomos criados, somos frutos do amor de Deus. Nós somos a expressão do amor de Deus.
O amor é uma força divina. Só que, o que Jesus disse de nós? Vós sois deuses. Deus está em vós. Então, nós, como princípio inteligente, nós buscamos criar determinadas situações que, na nossa idade espiritual, reflete de uma maneira básica aquilo que o Criador pretendeu para nós. Então, nós somos passionais. Então, existem diferenças marcantes entre amor e paixão, que é muito importante nós compreendermos, porque nós estamos falando de relacionamento, tanto na dimensão física quanto na dimensão espiritual. É a idade espiritual, o temperamento e a experiência que melhor refletem a noção de amor e de paixão em quem os vive. Quanto mais amadurecemos, mais aprendemos a distinguir esses sentimentos. Então, nós vemos que quando as pessoas começam a namorar, elas se apaixonam, né? E é tão bonito isso. Fica apaixonado pelo outro e tal. A paixão, ela tem a missão de levar ao amor. Essa é a missão da paixão. Porque esse arrobo, esse entusiasmo inicial é que propõe essa intimidade afetiva que vai se consolidando depois de um certo tempo no verdadeiro amor. Então as pessoas passam a se amar. Então existem pessoas que não entendem isso. Elas, às vezes, terminam o relacionamento, elas dizem assim: o amor acabou, mas nem chegou a ser amor. Ficou no nível passional. Porque por não conhecer, por preferir, e há quem realmente prefira uma relação mais passional. Existem pessoas que se cansam porque não tem aquele calor, aquela relação que tanto... Porque isso termina num hábito, né? Acaba num hábito, e as pessoas buscam o mais passional, quando na realidade essa é a maneira, nós que saímos do instinto, estamos lá já na idade da razão, essa é uma maneira de ir espiritualizando as formas de amar. Então, essa passagem da paixão para o amor, esse sentimento tórrido que leva as pessoas a se unirem, mas só mantém a união porque o amor, a paixão fez nascer esse amor, né? E se consolidou dessa forma. Porque o amor pode continuar, só a paixão tem prazo de validade. Porque ninguém vive assim. Eu sou eternamente apaixonado. Não, você aprendeu a amar. Porque a paixão tem prazo de validade. Então, aqui. O amor compreende a paixão. E a paixão pensa que é amor. Paixão é sonho, ânsia de ser feliz. Amor é sonho bom tornado realidade. Paixão é manifestação de desejo. Amor é cumprimento de destino. Paixão é busca. Amor é encontro. Paixão é meio. Amor é fim. Então, na verdade, a paixão introduz as criaturas no amor. Mas ela, depois que o amor se consolida, ela não há mais necessidade disso. Por isso é que quando essas pessoas dizem que estou cansado do casamento, nossa, que troço chato, agora não tem mais graça, não chegaram a se amar, buscavam a paixão. São seres muito mais passionais do que amorosos. Por isso é que se cansam, porque não tem mais paixão.
Então, é muito importante, eu acho interessante, nós fazemos essa distinção entre paixão e amor, justamente porque, na medida em que nós vamos evoluindo, o nosso sentimento vai se espiritualizando. Nós vamos nos tornando pessoas mais altruístas. Nós vamos compreendendo a necessidade da intimidade afetiva. Nós vamos compreendendo a necessidade de ter liberdade de expressar sua opção de gênero. A felicidade depende disso. E não compreender isso é quase desumano, para não se dizer que é desumano. Então, nós temos que compreender essas nuances, e o que nos ajuda a compreender isso e viver dessa maneira é justamente amando, aprender a bem-querer o outro, bem-querer as pessoas e compreendendo a necessidade delas de serem felizes e ajudá-las nesse sentido. Então, é isso que eu teria a dizer para vocês. Como vocês podem ver, é um tema muito denso e que a gente procurou falar um pouquinho daquilo que a gente pensa e agradecer a atenção de vocês. Todo mundo. Obrigada, Só Celso. eu é que agradeço. Vamos parar aqui a gravação.